a vida não é fácil. E o yoga te ajuda a observar que a vida não é fácil. Ele nunca vai falar por que a vida é assim. Tá. E ninguém vai te falar porque a vida é assim. Porque ela é assim e pronto. O yoga, ele vai te ajudar a ver o seu trabalho dentro dessa vida, o seu ponto, aonde você vai botar o seu pino dentro desse jogo divino. Olá pessoal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou Krika Walters, cofundador do Zen Wellness, e hoje eu estou aqui com uma pessoa que eu admiro demais, um profissional que me ensina demais e que também está com a gente no Zen Wellness, o Felipe Pérez. O Felipe ele é yogi há 23 anos, ele dá aula de yoga há 17, 18 anos e ele tem 10 formações em yoga. Então, o Felipe ele é uma pessoa que entende muito sobre o yoga, que ensina e pratica o yoga, que é integrado na sua vida há muitos e muitos anos, e que vem aqui hoje explorar o assunto com a gente de yoga e ansiedade. Então, hoje a gente vai falar um pouco dos benefícios que o yoga tem para a ansiedade, né? Mas eu acho que, em primeiro lugar, Fih, muitas e muitas pessoas têm essa dúvida, o que de fato é a ansiedade, né? Obrigado pelo convite, Krika. Namastê. A ansiedade é uma agitação que a mente te traz, né? A nossa mente, ela trabalha com oscilações, com ondas, né? Alfas e betas. Então, quando a gente está muito agitado, a nossa mente trabalha com uma oscilação mais rápida, sem ordem, né? Sem harmonia. Tá. Então, isso traz essa ansiedade, né? E a ansiedade também está vinculada ao nosso futuro, que na verdade a gente não sabe, né? O futuro é apenas uma previsão. Você tem que montar mesmo um planejamento na sua vida, no seu condicionamento, em tudo, para o esporte, para o trabalho, né? Para o relacionamento. Mas a gente não pode ficar muito olhando lá para frente, olhando lá para esse futuro, porque aí vai gerar mais ansiedade, porque nunca vai chegar esse futuro, porque você vai esquecer do momento que está agora, né, acontecendo nesse instante, que é o presente, né? Por isso que leva esse nome, né? Porque o passado está vinculado à tristeza, o futuro com a ansiedade, e esse momento agora é um presente, né, que a gente ganha de Deus. Então, a gente esquece de viver o presente, ou fica à frente nessa ansiedade, ou atrás nas tristezas. Então, quando a gente está nesse momento de agora mais presente mesmo, mais constante, limiar, né, com o tempo, esse futuro ele chega muito próspero e sem agitação. Uma coisa que talvez é um pouco abstrato para as pessoas é que se fala muito no poder da presença, né? Muitas e muitas pessoas falam que viver uma vida presente vai te gerar mais sucesso em todas as áreas, mas o que de fato é estar presente? O que é que tem essa... Onde está essa oportunidade na presença? Então, esse estado está relacionado em vários fatores, né? Então, a gente tem o fator da sua respiração, você vai ter o fator também... É muito ligado aos seus sentidos também, olfato, visão, audição. Então, quando você liga o fator respiração, presente... Eu tive uma vez um êxtase comendo uma folha de espinafre. E aí eu comecei a observar a mordida na folha, a crocância da folha, o sabor, o amarguinho, o fiozinho que o espinafre solta, às vezes solta uma traminha. E comecei a observar naquele momento, respirando e fechando os olhos e sentindo. Eu engoli aquele alimento e de repente, quando eu reparei, eu estava com um sorriso, com um momento assim tão de felicidade, comendo uma simples folha de espinafre, que eu amo desde pequeno espinafre.
mas eu nunca tinha sentido esse prazer grande. E isso é um momento totalmente presente. Ou seja, o momento presente abre para a gente praticar a presença, abre a nossa visão para ser grato pelo que a gente tem aqui agora. É um prazer. E o prazer está vinculado ao quê? À tua felicidade. Tá. A felicidade está vinculado a um relaxar, um soltar as armaduras. E aí tu esquece desse futuro, né? Que tá tanto, vai acontecer, vai acontecer. Então, assim, a ansiedade, ela pode ser tanto para o lado positivo, a gente pode estar ansioso no sentido da alegria, e a gente pode estar preocupado, que também é uma certa ansiedade, né? Sim. Mas os dois, na verdade, se a gente engaja demais também na expectativa, na ambição, a gente também, ou no objetivo, a gente também acaba se atrapalhando no aqui e agora. A gente se perde, né? Porque Tá. aí você não vai vivenciar esse momento que está Tá. acontecendo. Quando você chega em casa, a Pink Baby está te esperando e aí você larga todo o crica, todo o teu escritório para trás, todos os teus personagens, e você se dedica a ela, você brinca com ela, você fica naquele momento. E eu tenho certeza que aquele momento é um estado meditativo também, porque existe o pai e a filha, que é uma coisa só. Então, é um momento que geralmente não existe ansiedade, não existe uma agitação. Isso para um pai que é presente, né? Não um pai que não seja presente. Eu sei que você é um pai presente. Naquele momento que você sai de bicicleta com ela, entendeu? Então, é um momento que você está nesse aqui e nesse agora. É muito importante a gente estar aqui e nesse agora, para esse futuro próspero. Tá. A ansiedade, você nunca vai estar no local presente, que nem a gente está aqui sentado conversando, mas eu vou ter que dar aula às 6 horas da tarde, mas se eu ficar pensando nisso, eu não vou estar aqui contigo. E aí talvez você perde uma oportunidade de uma conversa que poderia enriquecer muito a sua vida. Sim, a gente consegue abrir portas, né, Perfeito. quando a gente está no momento presente. Perfeito. Porque a nossa mente, a gente tem que pensar tipo como um computador mesmo. Vão ter várias portinhas. Nesse momento, eu tô com uma aberta, eu vou ter que fechar as outras janelinhas, né? Já não são portas, né? Perfeito. Janelinhas. Eu tenho que deixar elas de lado. Tá. Depois eu vou abrir elas de novo. Perfeito. Senão a gente não consegue estar e fazer nada. Perfeito. Porque esse momento presente, né, que eu gosto de falar, é um momento que a gente se aproxima muito de Deus. Tá. Porque como falam imagem, semelhança, né, a perfeição, se você não está trabalhando ou estar presente em qualquer momento na sua vida, na nossa conversa, no seu filho, no seu trabalho, com a sua esposa, a gente não se aproxima dessa perfeição, dessa imagem e semelhança maior, né? A gente não tem essa semelhança porque Deus não tem uma imagem, né? Mas é o que a gente está acostumado a escutar, né? Imagem e semelhança. Porque se Deus é amor e se nós somos amor, a gente não tem que entrar nessa agitação. Tudo é como tem que ser, né? Então o yoga, eu sempre fui muito agitado, né? Você sabe, eu sou uma pessoa agitada, mas eu não sou mais uma pessoa ansiosa. Qual é sua dica para a pessoa que vive, que sente que vive no piloto automático? Que a vida está passando, que ela está... A gente fala que é tamas, né? No Ayurveda, na medicina indiana, tem 2 jeitos que você leva a sua vida. Em tamas, que é essa pessoa que está completamente ligada, super pilhada, acorda, já se arruma, vai tomando café para o trabalho, no trabalho trabalha pra caramba, 1h30 de almoço, sai do trabalho, em vez de ela entrar numa meditação, num yoga mais tranquilo, não no Ashtanga, mas no yoga mais zen, ela entra numa aula de spinning ou num crossfit, aí ela agita mais ainda. Quando ela chegou em casa às 8 da noite, ela tá pilhada.
Ela não consegue dormir. Equilibrar. De jeito nenhum. Isso é uma pessoa totalmente em rajas, Tá. a agitação. Tá. Aí o outro biotipo da vida, né? O outro biotipo das pessoas é o tamas, que é o inércia. Aquela pessoa que está sempre, acorda e tem preguiça de trabalhar, chega atrasado, sai de casa, chega em casa, se joga no sofá e não faz nada também. Isso também não pode. Esses dois biotipos, a gente tenta chegar em sattva. Sattva é o equilíbrio, a harmonia. Então, o foco aqui é esse agitadinho, né? O rajas. Ele tem que, primeira coisa, se no almoço ele tiver um tempo maior, fazer uma meditação. Mesmo que seja de 5, 10 minutos, que você tem isso no aplicativo, não tem? Então, antes de almoçar, parou o trabalho, entrar 5, 10 minutos num silêncio, que seja, ou botar uma musiquinha, fecha no banheiro e aí vai almoçar. Quando você for almoçar, você vai aumentar os teus sentidos, como eu te falei. E aí você vai estar mais presente naquele alimento. O alimento vai te dar um potencial de energia para as suas células do corpo muito melhor. Quando você volta à tarde, você não vai voltar com tanto sono e menos agitado. Tá. E à noite, o certo seria fazer uma prática de yoga. Se gosta de uma prática forte de yoga, tem vários professores com prática forte. Mesmo assim, eu não indico o Ashtanga à noite. Mas tem práticas de Hatha Yoga, de Vinyasa forte à noite, bacana, que dá para fazer. E a pessoa vai chegar em casa, não ver televisão, ou ler um livro, ou entrar numa outra meditação. E relaxar. Os alimentos... Mas e para a pessoa Felipe, eu não consigo relaxar. Qual é o primeiro passo que eu faço como ansioso para eu poder relaxar? Porque a pessoa muitas vezes fala assim, eu não consigo sentar para meditar. O que essa pessoa pode fazer? Primeiro tem uma frase que eu gosto de falar. As pessoas falam, eu não sou alongado, eu não consigo meditar, não consigo. Eu falo, senta que a mente cede. Primeiro de tudo é ter uma mente flexível. O resto vem com o tempo. O parar para meditar é muito difícil para todo mundo. Para mim também é e para você também deve ser. Sim. Mas é um exercício. E não existe parar a mente. Eu acho que muitas pessoas têm uma concepção da meditação ou da prática de yoga que tem que deixar de pensar. E a mente é uma máquina que nunca deixa de pensar. Quando a gente para de pensar, existe um momento que para de pensar. Aí você morreu. Aí você já foi embora e acabou. E a meditação tem vários exercícios para você chegar na meditação. Porque a meditação é você estar num silêncio puro, né? E os outros exercícios são exercícios de relaxamento, que são ótimos, que tem diversos que vocês também têm no Zen. Então para você meditar, para você conseguir Para essas primeiras pessoas que não conseguem, esses exercícios de relaxamento... Para dar início. Sim, é necessário. Então Eu comecei assim. Muitas vezes a gente até vê no yoga que tem o savasana depois que a pessoa dá o relaxamento no final da prática, porque a gente conseguiu liberar um pouco o corpo e acalmar um pouco a mente. Essa é uma maneira que a pessoa... Então, o yoga pode ser um caminho para a pessoa dar início? Sim. O yoga, ele é muito antigo, né? 5.000 anos antes de Cristo. Então, ele tem vários leques. Por isso que eu quis estudar tanto e ainda estudo, né, muito o yoga. Eu entrei pelo yoga pelo corpo. Eu queria fazer parada de mão, queria fazer várias posturas difíceis. Como eu te falei, eu era uma pessoa muito agitada. Se fosse para eu entrar só pela meditação, eu não sei se eu conseguiria. Como ele tem muitos leques, cada pessoa vai se identificar por uma parte do yoga. Perfeito. E o professor, eu acho que tem uma responsabilidade muito grande, porque você vai se identificar pelo professor primeiro. Você vai se identificar pela pessoa que está à frente te falando. E aí a pessoa entra. As pessoas que são super agitadas, como eu, que sempre gostaram de esporte, a prática de asana, de yogasana, de
como tem todos os dias às 7 da noite, né, aqui, é perfeito, porque o cara vai dar uma cansada no físico para atingir a sua mente. Perfeito. Quando a gente faz as posturas físicas, o Yogasana, junto, né, com o movimento da respiração, você já está trabalhando com as oscilações da sua mente. Até porque naquele momento exige o foco tanto Sim. na asana quanto na respiração. Sim. Então você focando nisso, você não consegue estar pensando em outras coisas. Em mais nada. Então eu acho muito interessante explorar isso, porque o yoga é um caminho para o alívio da ansiedade, pelo simples fato dele reduzir o barulho mental de diversas maneiras. Sim. Através dos asanas, através das respirações, através dos cantos, que os mantras também é uma prática de foco. Sim. Né? Tudo isso o yoga ele propõe para a pessoa. Como que eu vou encontrar então o yoga certo para mim? Experimentando. Provando. Sim. Sim. Você falou uma coisa que é muito legal, que eu vim pensando em falar e já tinha esquecido. Você comentou dos mantras, né? A repetição dos mantras ajuda muito a agitação da mente e a ansiedade. Existe uma meditação do Japamala, né? Que é uma meditação poderosíssima, assim, usado por todas as religiões antes de Jesus Cristo. Então, os celtas, sufis, católicos, hinduístas, budistas, enfim, eles usam porque eles acreditam que essa repetição do mantra, usando as bolinhas, a contagem dos 108 bolinhas, ela é muito poderosa, porque acaba muito com essa ansiedade. Então, uma parte para usar como meditação e um remédio que eu posso falar mesmo, assim, sem... A bolinha é a bolinha do Japamala, sem drogas, né? Sem farmácia. É essa meditação que é poderosíssima e comprovada. Como que ela atua? Aprofunda um pouquinho para mim. Na Índia, os japamalas, assim, eles são feitos todos ou de semente ou de pedras. São partes da natureza, sempre com um cordão. Então, é uma repetição. Então, como a gente, quando está começando a meditar, geralmente a gente dá um mantra simples, que é o Om, ou o Om Namah Shivaya, que são os mantras poderosíssimos, né? O Om é o universo inteiro. É uma coisa tão pequena e tão grande, né? Então, a repetição dos 108 sementinhas, né, ou pedras, Om, 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 vai normalizando essa agitação da sua mente. E aí você chega num ponto que você não precisa nem falar verbalmente. Tem um momento que você só está ali, e passando. A gente nunca usa o dedo indicador no Japamala, a gente usa o dedo médio, a gente recolhe o dedo indicador e o dedão, e a gente vai puxando as bolinhas para a gente. Nunca é para fora, e o Japamala que geralmente a gente usa, os outros não podem ver e não pode pegar. Então o Japamala geralmente está por dentro da nossa roupa ou num saquinho, e você faz essa contagem na frente do coração. Para você. O que isso de fato gera de benefício? O que você sente depois? Primeiro, a gente nunca observe e sabe, só com os exames de laboratório, que a nossa imunidade aumenta muito, muito. Você não fica mais resfriado, muitas coisas melhoram, assim, de saúde mesmo, plena. Sabe? A cor, o brilho dos seus olhos é outro. As meditações te trazem muito para esse momento presente. Então essa ansiedade vai saindo. Como já tem muitos anos que eu pratico yoga e medito todos os dias e pratico yoga todo dia, dou aula todo dia, porque eu faço a minha prática individual e eu também dou aula, né? São duas coisas diferentes. Essa paz, esse estado yogi,
né? Que quando termina a aula eu falo, não deixa abalar esse estado, porque ele é abalado, mas você tenta dar uma esticadinha, a gente fica com um estadinho mais, e aí você vai estar aberto, né? De manhã, se você meditar de manhã cedo, eu falo para as aventuras do dia. Então, a meditação me ajuda a manter esse estado zen, esse estado yogi, por mais tempo. Perfeito. Lógico que a gente se abala por alguns fatores, né? E quando você fala a meditação, você quer dizer o yoga? Yoga e meditação Tudo. é a mesma coisa? Não é necessariamente... É porque as pessoas, elas acham muito do yoga só o yogasana, né? Só a parte física, a postura física, né? E não é. Tem aquela imagem muito do Instagram, né? Que é um iceberg e assim em cima aquele gelinho escrito Embaixo. asana e a parte de baixo yoga. Perfeito. Então, quando eu falo muito, para mim a meditação já é o yoga completo, assim, eu não consigo separar mais para mim. O yoga ensina você a lidar melhor com essas situações? Sim. Como? Sim. Primeiro com a prática, né? O yoga é uma prática. Tá. E tem que ser uma prática diária. Tá. Por isso que fala o sadhana, né? Você tem o seu sadhana todos os dias, né? Você tem sua meditação todo dia. Sim. Você tem a sua parte com a sua filha. Então, todo o nosso dia é um sadhana, Tá. né? Que você organiza. Você tem que vir trabalhar também, que é o seu sadhana, Tá. isso, né? O que significa sadhana? Qual é a tradução? Sadhana são os seus... Sadhana, na verdade, é suas funções espirituais, o seu caminho espiritual. Tá. Mas tudo é um caminho espiritual. Se nós somos espírito, né? Somos um espírito dentro de um corpo, tudo é um caminho espiritual. Tá. Tudo tem um porquê, né? A vida não é fácil. E o yoga te ajuda a observar que a vida não é fácil. Ele nunca vai falar por que a vida é assim. Tá. E ninguém vai te falar porque a vida é assim. Porque ela é assim e pronto. O yoga, ele vai te ajudar a ver o seu trabalho dentro dessa vida, o seu ponto, aonde você vai botar o seu pino dentro desse jogo divino, a sua função aqui nessa história. Isso vem durante a prática? Sim, É? sim. E o yoga me ensinou, né, que a gente tem que olhar bastante pra gente também. Não, né, sou eu primeiro, não é isso. Né? Não sei se eu vou saber me explicar, mas a gente tem que cuidar da gente. É necessário um nosso momento, sabe? Um momento que é seu, mas é um único, que é um pai com um filho. Então, um momento que é muito gostoso e muito prazeroso é fazer chantala com o teu bebê. Sim. No baldinho. Sim. E massagear com olhinho essencial o bracinho. E vai fazendo assim, isso tudo eu aprendi no yoga, de bebê, e aí pega a perninha, e é tão gostoso, e isso te traz uma ligação, né? Aproxima aquelas almas que já estão ligadas, né? E essa ansiedade vai sumindo. Vai embora. Esse momento de autocuidado da gente a gente faz tudo para todos. A gente se compromete no trabalho, a gente se compromete nas relações interpessoais, a gente se compromete com os nossos parceiros, amigos, e aí a gente for ver no final do dia, a gente não tira uma horinha para se cuidar do dia. O yoga, ele é esse momento, né? Esse momento para você estar lá, conectar com você e se cuidar, para você poder cuidar ainda melhor de tudo que tem à sua volta. Porque se a gente não está zen, cuidando da gente, né, tranquilo, em harmonia, né, em tudo, como que eu vou poder auxiliar minha família? É o lance do avião. Primeiro você vai ter que botar a máscara em você, para depois botar na criança. Não tem como, o avião caiu, vai cair a máscara, você vai colocar em você, para depois auxiliar o próximo. E o yoga, ele vai te auxiliar nisso, a você olhar para você, para dentro de você. Perfeito. Porque todos os nossos questionamentos e as perguntas que a gente tem e as nossas dúvidas foram feitos
pela gente. Então, se você fez uma pergunta, naturalmente você tem a resposta. Ela está dentro de você. Está dentro de você. Então, esse momento da paz, do silêncio é fundamental. Ele abre o caminho para essas respostas? Sim, sempre. E o yoga é uma prática, né? E você tem que praticar, não pode faltar. Então, você tem que escolher uma hora, um momento seu e seguir 2 vezes na semana. Depois você vai querer 3, 4 e de repente você vai estar praticando todos os dias e fazendo os cursos do Zen. É isso. Esse é o nosso começo. Foi essa nossa conversa. Espero que ela abriu alguns caminhos para você compreender um pouquinho mais sobre ansiedade, sobre yoga, sobre o caminho, sobre o benefício que o yoga pode trazer. E o Felipe ele tem o curso de Pranayama já nos Zen Wellness, que você também pode conhecer para trabalhar todas essas questões. Muito obrigado. Namastê. Namastê. Obrigado.